Hello, friend. Oi, amigo. Oi, amiga. Bem-vindo a mais essa lição da Welch Inglês Técnico. Essa é a lição Operações Aritméticas, ou Arithmetic Operations. E nessa lição vamos conversar em inglês, com dicas em português, sobre as operações básicas da aritmética. Vamos lembrar que este é o vídeo que contém a matéria da lição em inglês com as explicações, pronúncias e dicas em português. Tem a outra versão dessa mesma lição que é só em inglês. E o que vamos aprender nessa lição? 3 coisas. Vamos rever o que é aritmética mesmo, coisa básica. Segundo, as operações binárias. E terceiro, as 4 operações básicas da aritmética. Vamos ver essa mesma lista em inglês agora. What we will learn, ou the topics, os tópicos, os assuntos da lição. 3 things. We will review what is arithmetic. We will look at the binary operations. What are binary operations? And finally, we will look at the 4 basic operations. 4 basic operations. Então, vamos começar com essa simples pergunta, o que é aritmética? E vamos lembrar que aritmética é o estudo dos números e das operações básicas com números. Mais uma vez, a aritmética é o estudo dos números e das operações básicas com os números. Essa mesma definição em inglês. Arithmetic. What is arithmetic? Arithmetic is the study of numbers and the basic operations on numbers. Once again, arithmetic is the study of numbers and the basic operations on numbers. Agora vamos ver questão de pronúncia aqui com a palavra arithmetic, aritmética. Você já percebeu, sem dúvida, que tem 2 palavras parecidas. Tem o substantivo e tem o adjetivo. Então, tem arithmetic. Esse é o substantivo, arithmetic. Em inglês, substantivo é noun. Arithmetic tem a ênfase no arithmetic. Já o adjetivo é arithmetic. A ênfase é no arithmetic. Tá? Então tem que ver essas 2 palavras, quando estão sendo usadas, só se diferenciam pela ênfase da sílaba, a tonicidade, tá? Arithmetic e arithmetic. Então, dentro da aritmética, temos operações e vamos falar sobre as operações binárias. O que são? Bem, uma operação binária combina 2 números, chamados de operandos, para produzir outro número. Mais uma vez, combina 2 números, chamados de operandos, para produzir um terceiro ou um outro número. Vamos ver essa mesma definição em inglês. Binary operation. Pronúncia binary, não binary, binary. Então vamos lá. A binary operation combines 2 numbers called operands to produce another number. Mais uma vez. A binary operation combines 2 numbers, combina, junta 2 números, called operands, chamado operandos, to produce another number, para produzir um outro número. Essa palavra
produzir é produce, produce. Não produce, produce. Então a gente vê aí que o A e o B são unidos, juntados, massageados de alguma forma por essa operação para produzir o C. A and B combine to produce C. Nós todos conhecemos e já usamos as 4 operações básicas da aritmética desde nossa infância. E então vamos ver só um resumo aqui dessas 4. As 4 são adição, subtração, multiplicação e divisão. Vemos na tabela aqui em frente que cada um tem o seu sinal, seu nome, um resultado e algumas palavras associadas com o uso da operação. Nós vamos ver isso agora em inglês. We have all learned and used these 4 basic operations. Nós todos temos aprendido e usado essas 4 operações since we were children, desde que éramos crianças, since we were children. The 4 operations are, as 4 operações são addition, subtraction, multiplication, and division. Again, addition, subtraction, multiplication, and division. Now, we see in this table here, vemos nessa tabela aqui, a summary of these operations, um resumo dessas operações. Each of them, cada deles, has a name, a sign, a result, and some words associated with it. Cada tem nome, sinal, resultado e algumas palavras associadas ao uso da operação. Agora nós vamos conversar sobre cada uma dessas 4 operações aritméticas. Mas antes de começarmos, vamos só lembrar que esse é um curso de inglês. Não é bem um curso de matemática, é um inglês na matemática. Então, nosso intuito é de aprender como se conversa sobre essas coisas em inglês. A matemática, você já conhece. É fácil. É o inglês que a gente está querendo aprender. Quais são as palavras, os jeitos, as maneiras, as diversas maneiras de conversar sobre isso, tá? Então, esse é o nosso foco. Não é bem a matemática. Vamos lá, vamos começar com adição. Vemos que na adição, claro, o sinal é plus sign, sinal de mais, plus sign. Não é plus, é plus. Na aula em inglês, no outro vídeo, nós conversamos sobre vários exemplos, um exemplo aritmético para cada operação. Na operação de mais, a gente usa o 2 mais 6 é igual a 8. 2 plus 6 equals 8. E aí conversamos sobre diversas maneiras de expressar essa mesma coisa em inglês. Various ways of expressing this in English. Diversas maneiras. Vamos começar com uma das mais comuns. Simplesmente 2 mais 6 é 8. 2 plus 6 is 8. Usando em inglês o verbo no singular is. 2 plus 6 is 8. 2 mais 6 é 8. Também se usa no inglês o verbo no plural. 2 and 6 are 8. 2 and 6 are 8. Nota que aqui estou usando and e, 2 e 6 são 8. E existe uma explicação que nós não vamos dar agora, porque essa diferença entre 2 plus 6 is, no singular, e 2 and 6 are 8, no plural.
As duas formas estão corretas e são usadas, e qualquer combinação dessas aí vão ser entendidas, se é no singular ou no plural, mas esses são os mais comuns. 2 plus 6 is 8, 2 and 6 are 8. Nesses últimos exemplos, usamos o verbo to be, is, e are, singular is, plural are, mas podemos também usar o verbo to equal, ser igual a. Então, podemos dizer 2 plus 6 equals 8, 2 plus 6 equals 8, equivale a 8. Ou podemos dizer 2 plus 6 is equal to 8, é igual a 8. 2 plus 6 is equal to 8. Claro, nós podemos também usar a condicional se, if. E usamos if we, podemos usar também if you. If we add 2 and 6, we get 8. If we add, we get. Se somamos, aí pegamos ou temos. Se somamos 2 e 6, temos 8. If we add 2 and 6, we get 8. Nós vamos ver essa mesma condicional com as outras operações. O último exemplo da soma que vamos usar é exatamente isso, soma. Sum é focando no resultado. Resultado da adição é soma, em inglês, sum. Então podemos dizer, the sum of 2 and 6 is 8. The sum of 2 and 6 is 8. A soma de 2 e 6 é 8. Então, só para resumir, temos aqui essa tabela que você pode estudar depois e mostra as expressões em inglês e português sobre a adição. Agora vamos falar sobre subtração, em inglês subtraction. Subtraction. E nós vemos aí o sinal de menos, em inglês minus, the minus sign. Minus sign. E nós vamos usar esse exemplo de 5 menos 1 é igual a 4 para falar da subtração. Vamos começar com esse exemplo aqui. 5 minus 1 equals 4. 5 minus 1 equals 4. Vimos na adição que também podemos usar is equal to, né? Então, 5 minus 1 is equal to 4. Também, usando o que aprendemos com a adição, podemos falar 5 minus 1 is 4. 5 minus 1 is 4, usando o verbo to be. Quando falamos da adição, dissemos the sum of, né? A soma de, que é o resultado. Com subtração, resultado em português é a diferença. A diferença entre dois números. Em inglês, a mesma coisa. The difference. O resultado de subtração é the difference. Então, podemos dizer que the difference between, the difference between 5 and 1 is 4. The difference between 5 and 1 is 4. A diferença entre 5 e 1 é 4. Um modo muito comum de expressar subtração em inglês, especialmente quando a gente é criança, mas acho que a gente ainda usa como adulto, é usar a expressão take away. Take away. Note a pronúncia take away. A gente junta tudo take away. E essa expressão tem a ideia de tirar. Take pode ser pegar, levar, e away, embora ou para outro lugar, longe daqui. Take away, tirar. Então a gente pode dizer que 5 take away 1 is 4. 5 take away 1 is 4. 5 tira 1 é 4. Como criança a gente aprende, né?
5 take away 1 is 4. 5 take away 1 is 4. Tira 1 é 4. Então, já que mencionamos o take away, vamos conversar um pouquinho sobre essa expressão, take away, e esse tipo de expressão. Você nota que na subtração nós usamos take away como tirar, então está agindo como um verbo. Só que tem duas palavras, né? Em inglês se usa muito isso. Se chama de verbo frasal, phrasal verb. É um verbo feito por duas ou mais palavras, phrasal verb. Take away é um tipo de phrasal verb que é chamado de transitivo. Isso quer dizer requer ou usa um objeto direto. Então você tira alguma coisa. Nesse caso a gente disse que tiramos um. Um é o objeto direto, então é transitivo. Take away one. Por que isso nos interessa? Bem, nesse caso nos interessa porque o inglês é meio estranho, em que quando a gente tem o verbo frasal, o objeto direto pode ir no final da expressão, take away one, ou pode interromper as palavras do verbo frasal e entrar no meio, take one away. Ouviu a diferença? Take away one no final, take one away. O objeto one interrompeu as duas palavras do verbo frasal. Esse tipo de verbo frasal transitivo é chamado de separable, separável. As duas ou mais palavras podem ser separadas pelo objeto. Nem todos os verbos frasais transitivos podem ser separados. Então, esse é um exemplo na subtração, mas a gente conversa a respeito disso agora porque isso vai aparecer no inglês tanto. Se usa isso muito no inglês. Então é bom, se você já não está acostumado ou acostumada, se acostumar. Os verbos frasais transitivos que são separáveis. Vamos então completar essa ideia do phrasal verb. Vimos o exemplo take away. Outro exemplo que também é transitivo, quer dizer, age num objeto e é separável, separable. Esse objeto pode interromper as duas palavras do verbo. É esse aqui, pick up, pegar, levantar. Pick up. São duas palavras, mas agem juntas como um verbo. Então a gente pode dizer pick up the phone, pegar, levantar o celular, ou pick the phone up. Pick the phone up. Então, the phone, o objeto, interrompeu as duas palavras e as duas versões são corretas, são usadas, não tem diferença nenhuma no sentido que nem take away one. Nós vamos ver isso no futuro em outras lições, porque ocorre muito tanto na matemática quanto na vida comum no inglês, tá? Então agora vamos ver o último exemplo de subtração. Esse exemplo, if you subtract 1 from 5, you are left with 4. Mais uma vez, if you subtract 1 from 5, you are left with 4. Nós queremos ver duas coisas aqui. Estamos usando o verbo to subtract, subtrair. Então, isso é mais uma maneira. Podemos usar o verbo subtrair. If you subtract 1 from 5, you are left with. O que é isso? You are left with. Left, aqui nesse caso, não tem nada a ver com a mão esquerda. Mesma escrita, mesmo som, mas é outra palavra. Nesse caso, left vem do verbo to leave, que é deixar. Então, o que é left é o que foi deixado, o que resta, o que restou. Então,
Quando você subtrai, você tira uma coisa, mas fica uma coisa para trás. Isso é o left, o que foi left. If we subtract 1 from 5, we are left with 4. We are left with 4. E agora também temos essa tabela que resume em inglês e português as várias formas de falar sobre a subtração. Agora vamos falar de multiplicação, multiplication, multiplication. Tem seu próprio sinal, the multiplication sign ou times sign, e é esse X aí que a gente usa. Às vezes também pode se usar simplesmente um ponto, dot, dot. E o jeito mais simples em inglês é simplesmente usando times. 2 times 1 is 2. 2 times 1 is 2. 2 vezes 1 é 2. 2 times 1 is 2. É claro que também podemos usar, ao invés do is, podemos dizer equals. 2 times 1 equals 2. Ou o is equal to. 2 times 1 is equal to 2. Escolhi isso de propósito para a gente ter que lidar com is equal to 2. É igual a 2. Aqui o A e o 2 têm o mesmo som. Só que o A é TO e o 2 é TWO. Então temos o encontro dessas duas palavras e temos que perceber com o ouvido quando outros estão usando e também saber falar. Então, 2 times 1 is equal to 2. É igual a 2. A 2 aqui é to 2. Duas palavras diferentes com o mesmo som. Poderia ser, no caso, então, melhor escolher is to. Aí você já não tem que lidar com esse encontro das duas palavras, is to ou equals to. Mas na hora a gente escolhe sem nem pensar nisso. Então, is equal to 2. Is equal to 2. Podemos usar também o verbo multiplicar, to multiply, e podemos dizer 2 multiplied by 1. 2 multiplied by 1 is 2. 2 multiplicado por 1 é 2. E na condicional, usando se, ou if, podemos dizer if we multiply 2 by 1, we get 2. If we multiply 2 by 1, we get 2. Aqui poderíamos, ao invés de by, usar and, e. If we multiply 2 and 1, 2 e 1, we get 2. Finalmente, é claro, podemos focar no resultado da multiplicação, que é o produto, em português, em inglês é o product, the product. Então podemos dizer que the product of 2 and 1, o produto de 2 e 1, the product of 2 and 1 is 2. The product of 2 and 1 is 2. E agora, resumindo a multiplicação, temos essa tabela que mostra as várias formas de expressar multiplicação em inglês e português. Então agora nós chegamos à divisão, division, division. Division tem seu próprio sinal, o nome é division sign. Geralmente usamos essa barrinha com os 2 pontos. Às vezes usamos a barra inclinada. Essa é chamada de slash, slash, S-L-A-S-H. Ou às vezes uma barra horizontal, tipo de uma fração. Quando a gente usa essa barra horizontal, então a gente põe um número em cima do outro, ou sobre o outro, em inglês over. Daí usamos a palavra sobre na divisão. Então a gente pode dizer 8 sobre 4 é 2. 8 over 4 is 2.
8 over 4 is 2. Ao invés de over, claro, podemos usar o verbo to divide. 8 divided by 4 is 2. 8 divided by 4 is 2. 8 dividido por 4 é 2. Podemos usar, é claro, ao invés de igual ou equivalente a, podemos dizer is to, equals to, is equal to 2. Já vimos isso antes, né? Como nas outras operações, podemos usar a condicional. If we divide, se nós dividirmos, if we divide 8 by 4, we get 2. Se nós dividimos 8 por 4, we get 2, temos 2. E finalmente podemos falar do resultado da divisão, que é o quociente, em inglês quotient. Quotient. Então podemos dizer que the quotient of 8 and 4 is 2. The quotient, o resultado, a quociente de 8 e 4 é 2. The quotient of 8 and 4 is 2. Finalmente, temos também a tabela onde resumimos todas essas várias maneiras de falar sobre a divisão em inglês e português. Então, agora chegamos ao final dessa pequena lição. Arithmetic Operations, operações aritméticas. E nós vimos 3 coisas, né? Lembramos da definição de aritmética, the study, o estudo, the study of numbers and the basic operations on them. O estudo dos números e das operações básicas com os números. Aí vimos a definição de operação binária, binary operation. Binary operation combines 2 numbers, combina 2 números, to produce another number, para produzir um outro número. E finalmente vimos as 4 operações, addition, subtraction, multiplication e division, e as várias formas que usamos em inglês para expressar essas operações. E agora, qual o próximo passo? Como sempre, é tentar usar essa matéria com as explicações em português para assistir a outra versão da lição que é só em inglês. Então, até a próxima, amigo, amiga. See you next time, friend. Tchau.